vamos tentar, não sei, me faltam palavras, eu acho que não tem nem o que analisar essa vergonha. Como que se analisa uma vergonha não conseguir vencer do 13º colocado da Série C? Não conseguir fazer um gol em um time que está na Série C. Eu não consigo normalizar isso. Tem quem passa pano para essa diretoria, seja porque não sabe separar o ídolo que o Pedrinho, o Felipe foram como jogadores. Aliás, eu tomei trauma, né, de ex-jogadores que depois querem virar dirigentes. Tomei trauma. Já era para ter tomado, a gente já podia ter aprendido com o caso do Roberto Dinamite. A gente já podia ter aprendido há muito tempo. E eu acho que o Pedrinho vai sair mais sujo que o Roberto saiu. O Roberto, ele sacanearam ele também muitas vezes. Quando ele bateu, acharam que o Roberto seria apenas um rosto. Quando ele se rebelou, disse: presidente sou eu, quem manda sou eu, deixaram ele sozinho. Foram isolando ele. Aí deu no que deu, rebaixamento de 2013. Mas ainda assim, o Pedrinho aí, o Roberto tem um título nacional, a Copa do Brasil. Pedrinho, ele ainda tem um ano que vem, né? O ano que vem, o ano eleitoral, que o Edmundo já crava que eles vão montar um time, aí eles vão montar um time competitivo para tentar ganhar. E aí o torcedor, baseado pelo momento, ele se reelege. E a estratégia, de acordo com o Edmundo, é essa. Mas vamos focar no jogo que... Quando eu disse que eu era contra a saída do Paé, essa história dele com a ex-amante, a vida sexual dele, que ele gostava de mijo, sei lá, não me interessa. Me interessa é o jogo. E o Paé, mal ou bem, mesmo ele estando em uma fase, ele descolava um passe, deixando alguém na cara do gol. No último jogo que ele decidiu, ele deu um passe de costas para o Ryan fazer gol. E quando o Coutinho, ele e o Coutinho são os caras que podem desequilibrar. E o Coutinho, fora de combate, seria o francês, para tentar manter, pelo menos, o nível do meio de campo. Mas, bom, a atual diretoria tem uma certa perseguição de quem veio com a 77. Mas vamos chegar lá. E não veio, mas quis tirar o Paé, mas não veio ninguém do mesmo nível. Eu disse que não viria. Com o preço que se pagava pelo Paé, não viria, porque geralmente jogador desse nível é bem mais caro. Bom, mas de acordo com certos torcedores que entendem de administração, viria 2 pelo preço de Paé, 500 mil cada. Estou até agora esperando. E fora o Thiago Mendes, eu acho que não vai vir mais ninguém. Que, aliás, o Pedrinho não desmentiu o Edmundo, que o Edmundo falou que foi imposição do Paulo Pitobeira para o Léo Jardim renovar.
Bom, um jogo que o Vasco o tempo inteiro mostrou. Era com um Vasco fez um futebol Frankenstein. Sem cérebro algum. Eu acho que o goleiro do CSA deve estar perguntando se a Série A é desse nível. Porque ele deve achar que é mais fácil jogar a Série A do que a Série C, né? Eles são no meio da tabela da Série C e o Vasco foi incompetente de fazer gol. Um time que está na 13ª colocação da Série C. E eu não sei qual é a paixão do Fernando Diniz pelo seu João Vitor. Eu não sei, o cara deve ser um monstro, um Mauro Galvão nos treinos. A gente não vê os treinos. Vamos combinar que o que passa na TV Vasco não é treino. É às vezes um rachão, um início de treinamento, agora estratégia de jogo, quando eles treinam a estratégia, se é que treinam estratégia de jogo, não mostra. Mas quando o Diniz deve estar ensaiando a estratégia de jogo, o João Vitor deve ser um monstro. Um Beckenbauer na hora do treino. Que nada faz o cara sair do time. E ainda com ele em má fase, ele ficar quieto, quando a torcida que sofre. É o bonzinho hoje é a torcida, né? Toma porrada, toma porrada, toma porrada. Rejeições do time que ele ama, e ainda vai atrás. Acompanha, compra camisa oficial que são caros para o Chuchu, compra ingressos que são caros para Dedéu. Qual é o pagamento que o time dá? O torcedor não quer dinheiro, ele quer alegria, ser campeão. Há 14 anos sem título. Hoje, até como me lembraram hoje, isso, 14 anos sem conquista, eu falei, olha, espero que a gente não chegue no recorde do Botafogo, que o Botafogo ficou 21 anos sem ser campeão, né? Que foi, eles já acabaram com o jejum em 89, o ano que o Vasco foi campeão brasileiro, eles foram campeão carioca, né? 1-0 na final do Carioca contra o Flamengo, gol do Maurício, né? E eu falei, espero que a gente não chegue no recorde do Botafogo. Será que a gente vai chegar? Espero que não. Mas, bom, pelo que se está caminhando, eu não vejo expectativa nenhuma de melhora. O presidente, que ele só diz ter vaidade, que é um pão torce. Né? Tu vê como ele era novo, como ele é agora, ele é todo desfigurado. Mas olha, não julgo a aparência de ninguém. Né? Cada um tem esse direito de gostar de X, de Y. Tem aquela frase popular, como que é? Esqueci, bunda, cada um tem o seu, um gosto pessoal. Mas não é verdade. Porque todos os erros que o Salgado teve, o que ele está correto em dizer, quem perdeu a oportunidade de ter 100% das ações da SAF, eu sou Pedro Paulo. Porque ele perdeu, só consigo imaginar que ele não queria sofrer pressão por uma revenda, porque ele tendo 100% das ações da SAF, óbvio que os sócios que votaram a favor da SAF, ambas da torcida que quer o futebol longe da associação,
ia cobrar uma revenda. O seu Felipe Carregal, que eles usam a TV Vasco para fazer, não deveria ser assim, mas usam a TV Vasco como, desculpem os fãs do ex-presidente da República, mas como eles são bolsonaristas, a maioria, a ampla maioria da atual gestão do Vasco inclusive de São Pedro Paulo, mas não querendo politicar, mas quando eu lembro várias matérias que eu li, inclusive no antagonista do Alain Bessiano, que inclusive foi detido por se fazer de juiz, não sendo juiz, mas voltando ao assunto, eles usam a TV Vasco para marketing pessoal, que não deveria ser. O seu Felipe Carregal disse que deixou entender que eles usaram a liminar para não dar margem a 77 de se virar, pagar um aporte. Segundo eles, 300 milhões não fariam falta. Mas não se pode criticar, porque se você criticar os enviados de Deus, de acordo com a palavra do Pedrinho, você é politiqueiro, você é canalha, e de acordo com numa das apresentações do ex-diretor Marcelo Santana, eles usaram isso, quem critica a canalha, eles te processam. Bom, pode ter funcionado com algum um ou outro que você sendo processado se cala. Comigo não vai ser. Eu não fui, mas se eu for, não vou me calar. Porque quando é errado, não consigo ficar quieto. Esse negócio de pior da história, eu vou deixar a discussão para cada um tem o seu. O Eurico, eu acho o Eurico como um vice de futebol foi útil, como presidente foi nada. Aliás, nenhum deles são alguma coisa de útil. E o jogo, eu acho, falta de criatividade, entrou o Lócio Augusto para mostrar que é um zero à esquerda, um inútil. Aliás, um recorde, né? O Jean David, 9 jogos seguidos sem ser relacionado. Felipe, aquele que tem vergonha, parece ter vergonha de dizer que trabalha no Vasco, porque quando eles saem publicamente, é o único que nunca está uniformizado. Você passou a não gostar do janeiro, que está sentado no contrato. Toda proposta que chega, ele nega. Assim como o seu indicado, o Lucas Oliveira, mesma coisa. Você, Felipe, passou a não gostar dos seus indicados? Ou era só com o Campasso? Perguntar não ofende. Assim como... Desculpem. Perguntar não ofende? E o lance da Bradesco, hein? Bom, o ex-presidente Jorge Salgado, que deu muito dinheiro no seu próprio bolso, a instituição, quando eles passaram a negociar a recuperação judicial, disse que a proposta de recuperação judicial do Vasco era um calote. 90% de desconto, paga 10 e 19 anos.
foi o empresário agora já me fugiu até o nome do jogador, estou puto. Adson, lembrei, do Adson, que também falou isso, que ainda a direção do Vasco teve a cara de pau de perguntar se não tinha jogador para indicar. E agora a Bradesco com a mesma coisa. Deu esse embarco dizendo que a proposta é prejudicial para os credores. A gente vai esperar ainda o resultado da justiça. Mas olha, e esse Lorde Augusto, poxa, o Vasco sempre foi uma instituição voltada para o social. Somos pioneiros à luta contra o racismo. Fomos nós que aceitamos negros, pobres e trabalhadores. Quanto o Fluminense, por exemplo, o apelido do Fluminense de pó de arroz é porque eles jogavam pó de arroz de jogadores negros. Era o Fluminense, Botafogo e Flamengo. Na época na década de 20, usavam jogadores brancos, né? Era elitizado. Quem depois se juntou ao Vasco na briga foi o Bangu. E somos pioneiros também em evitar que alguém se tornasse gangster em Angola. O kit de futebol, novamente, não vimos nada desse Lorde Augusto. O goleiro do 13º colocado da Série C não fez uma defesa difícil. A maioria das chances mais concretas de gol foram do CSA. Uma no primeiro tempo, que o senhor Maurício Lemos, que foi contratado para ser titular. Nós somos tão carentes que eu sempre uso aquela música da Mara Maravilha nos anos 80, final dos anos 80, início dos 90. Não faz mal, eu tô carente, mas eu tô legal. Que qualquer jogador especulado hoje do Vasco é visto como solução. É visto como se for zagueiro, um novo Mauro Galvão. Não falo do Bellini porque eu não vi o Bellini jogar. Sei da importância do Bellini, tanto é que ele foi o capitão da seleção brasileira no primeiro título mundial de 1958. Sei da importância, mas não vi o Bellini jogar. Mas de zagueiro, top, que eu vi foi o Mauro Galvão. Tem o Fernando, tem outros, né, mas que eu pego como acima da média de todos o Mauro Galvão. Engraçado que ele é cria do Internacional, no ano no título que o Vasco perdeu em 1979, no Brasileiro, ele estava no elenco do Inter, né? Era titular, inclusive, campeão brasileiro. E depois foi do Botafogo, que tirou o Botafogo da cerca de 21 anos. Mas hoje, ele na entrevista ao colega dos Atenção Vascaínos, abraço ao Flávio, ao Emerson, falou isso, poxa, praticamente meu último clube, hoje eu sou mais ligado, que é o Vasco. Mas todo jogador especulado, seja zagueiro, a carência é tanta que verem como um novo Mauro Galvão. Se for volante, um novo Giovani, ele está melhorando, que ele melhore cada vez mais, que ele receba alta depois do hospital, um novo Giovani, ou um novo Juninho Pernambucano. Se for meio armador, um novo Ramon, um novo... Se for atacante, um novo Romário,
o novo Roberto Dinamite, acho que ninguém vai botar proezas e falar o novo Roberto Dinamite, o novo Romário, novo Edmundo. E olha que o André Garoni, um abraço, o André Garoni, no canal dele já tinha levantado esse Lorde Augusto. Chegou a me doer os olhos. Mas teve aí estudantes de jornalismo fazendo campanha, falando que adorou. Teve madrugada aí dizendo que era a solução. Que era tudo que precisa. Hoje eles fingem, esquecem que falaram o que falaram. Mas vai vir aí a tropa pró-Pedrinho. O Thiago Leifert, é sempre os mesmos. Thiago Leifert, que nem é vascaíno, aliás, ele não é nenhum dos 4 grandes do Rio, ele torce dizem que ele é palmeirense, esse aqui ele é paulista, torce para um time de São Paulo. Eu lembro quando ele ainda era da Globo, ele disse que tem um time, mas ele não ia revelar com medo de ser agredido. Então, cada um tem sua concepção. Uns revelam um time que torce, outros, por questão de segurança, acham melhor não revelar. A gente respeita. Não acreditem no Alex Escobar, fala que é América, porque, pelo amor de Deus. Mas vai vir a tropa do Pedrinho Rica Merrone, que é São Paulino, declaradamente São Paulino. Ele, mas pelo menos eu respeito o Rica, dizer que ele é defensor dos seus amigos. Que ele vai defender o Pedrinho porque o Pedrinho é amigo dele. De uma coisa, pelo menos ele se posiciona de maneira, pelo menos sincera. Foi um fanático porta-voz por aí, que aliás, no nosso código de ética, nós temos que condenar qualquer tipo de agressão. Teve quem passasse pano para agressão a um influencer dentro do cenário. O influencer está errado, já falei sobre isso, que não tinha que postar o endereço pessoal do Pedrinho, nem contato do Pedrinho, nem citar lixamento ao elenco, que nesse caso era a diretoria, mas um BO contra o influencer, não agredir o cara lá em São Januário. Aliás, pode vir o de tangerina, sei lá o quê. Aliás, esse tangerina usa a tornozeleira eletrônica, né? Pelo menos é o que diz o Jacomeia. A política, esse câncer do Vasco, botou tudo de volta. Que o Pedrinho trouxe tudo de novo. E ano que vem vai, diferente da última eleição, que foi a eleição do Paz e Amor, então Levin e o Pedrinho. Talvez eles já tinham combinado entre si que fariam o que o Pedrinho fez. Quem vencesse, eles queriam o futebol de volta. Aí vinha esse barulhinho, depois que saiu o resultado, que a Sempre Vasco iria romper ia brigar para romper um contrato não com a crise financeira da empresa norte-americana ainda não tinha vindo à tona. O que veio foi um time perfeito para eles. Que mais?
Nem sei o que esperar. Talvez o Pedrinho faça outra coletiva falando eu. E só dessa agressão ao Corocai, ninguém apontou que ele foi mandante da agressão. Ninguém. Nem me passava pela cabeça. Foi o Pedrinho mandante. Ele se colocou no meio e não entendi o porquê. Até hoje eu não entendi o porquê. Mas ele é um daquele tipo de narcisista, tudo leva à primeira pessoa. Talvez por isso ele não aceite críticas. Não, talvez não é por isso que ele não aceita crítica. Leva tudo para o pessoal. Bloqueia jornalista, bloqueia vínculo jornalístico, jornal de esporte. O processo, né? O modo operante dessa diretoria burra, insana. Até hoje ninguém me fala porque todo jogo que o Vasco jogar fora do Brasil, agora não vai ter mais, porque o Vasco já foi eliminado da Sul-Americana. Alain Luciano, que é presidente da Assembleia, deveria fiscalizar o Executivo, a presidência, mas já falou abertamente, inclusive em reeleição do Pedrinho, faz nessas viagens, aliás, responde pelo futebol, inclusive. No último jogo do Vasco contra o Independente Del Valle, contra o Felipe, que é o diretor de futebol, estava em shopping, passeando. Esse ano estava falando pelo futebol, inclusive trocando camisas com a direção no Del Valle. Tudo muito desorganizado, tudo uma zorra dentro do Vasco. E o futebol chega a ser um reflexo disso. O Lorde Augusto, que simplesmente ia de clube em clube a 0,800, o Vasco pagou 500 mil por ele. Preço de quase um craque, né? Já teve aliás, um dos únicos países que já estão fora da Copa do Mundo no ano que vem, seleções, né, da eliminatória sul-americana, o Chile, que é a última colocada. Pedro acabou de ter contratado um atacante da seleção chilena. Que agora sentou no contrato. Mas diretoria cheia de marra, cheia de arrogância, nunca admite erro nenhum. A última entrevista coletiva do Pedrinho diz por si só. Jogadores não gostam do Felipe, mas o Pedrinho não demite o Felipe porque é o melhor amigo dele. Porque se eu tiver a condição no futuro de contratar um colaborador para aqui o canal, porque eu ia contratar alguém que, se fizer trabalho ruim, eu não vou poder demitir. Fica um questionamento. Bom, eu já falei, acabei de falar que vai ter a tropa do Pedrinho, Thiago Leves, Rica, fanático, porta-voz por aí, em defesa. Vamos dizer que tem o jogo de volta, São Januário, que é um fato. O Vasco tem tudo para se classificar para as quartas de final. Espero que não se precise passar pelo estresse dos pênaltis,
que em casa, teoricamente, o Vasco é superior ao CSA. Eu não quero ouvir eliminação, porque só de não ter conseguido fazer um misério gol hoje, lá, já foi vergonhoso. Se for eliminado, não quero... Ah, rapaz. Aliás, toda essa... O Pedrinho é um cara que tem que levantar a mão para os céus mesmo, porque nem o Eurico Miranda, nem Roberto Dinamite, nem Alexandre Capello, nem Jorge Salgado tiveram um conselho sem oposição. Imagina se o Lula hoje tivesse um Congresso Nacional, toda situação. Para vocês terem uma ideia. Ou no governo passado, se que eu me recuso a falar o nome, tivesse só situação. É o Pedrinho hoje, vamos combinar, que assumamos, hoje é situação. E ainda assim, com as cobranças suspensas, né, os credores, devido à recuperação judicial, eles conseguem fazer um time competitivo. Com 3 janelas. Vamos falar em herança maldita da C7. Vão falar que a culpa é do Eurico, não sei. Né? Já que o Eurico tem batido firme no Pedrinho, nos boticados que ele tem participado. Então, não sei quem ele vai culpar, mas a gente sempre terceiriza a culpa, nunca é culpa dele. Embora 3 janelas só trouxe bagres. Até o único que ele acertou até o momento, o Nuno Moreira, parece estar em decadência. Desde quando voltamos de férias, né, da Copa do Mundo de Clubes, foram 6 jogos, 4 empates, 4 derrotas, 2 empates. 0 de novo vitórias. Mas a gente acabou tendo alguma esperança depois. No último jogo, após a Copa do Mundo de Clubes, que não é o último jogo antes da Copa do Mundo de Clubes, desculpa, que vencemos com autoridade em São Paulo por 3-1, que com 15 dias, já que 15 foram de férias, 15 treinando, o time ia voar. Parece que retrocedeu. Mas tem até o dia 2 de setembro para contratar. Dinheiro deve ter, né? 1,5 milhão que pagava para eles, estão falando que estão guardando uma oportunidade. Será que vai estar? Então, é isso, galera. Até o nosso Desperta Vascaíno, com o primeiro tempo da coletiva, dos cortes da coletiva lá em Alagoas. A hora do almoço, com o segundo tempo da entrevista coletiva lá em Alagoas. E repercutir tudo que rolar lá. Até mais.